Não, aí eu quero falar um pouco do Jovem Rico. Você sabe que foi o Vitor Fontana que me abriu os olhos que a história do Zaqueu, que os caras gostam de dar ênfase na árvore e não dá ênfase no final da história. Mas assim, o Zaqueu é a resposta dos discípulos que entram em desespero quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E fala, então, mas quem vai? Né? Mas quem vai ser salvo? E aí ele fala, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, Jesus andando, lógico que está passando, mas Jesus andando, ele provoca Zaqueu, provavelmente para dar a impressão que até Jesus está nesse controle dessa narrativa, para dizer, aí, ó, aqui, e é impressionante que quando você tem um publicano que é odiado, né? O que é? O publicano, ele é um judeu que conhece as vielas ali, mas que se vendeu a um romano para cobrar impostos de quem está escondido, de quem. Então, nada passa de um judeu traidor, que era o publicano. Então, esse cara, ele é odiado. Ele é muito rico e é odiado. Exatamente por isso. Então, quando ele abre mão de tudo ali, e ele abre mão muito mais do que a lei. Porque a lei, você estudou isso, né? A lei pedia para, acho que, devolver 2 vezes mais, né? Ele começa a alavancar o ato de misericórdia dele, e aí Jesus faz a declaração, né? Aqui tem um filho de Abraão, não é isso? Não estou lembrado desse detalhe, mas do ponto de vista de como eram compreendidos, os publicanos certamente eram traidores, né? O sistema de cobrança começava do César, que instituía famílias nas províncias, cada família escolhia o chefe dos publicanos, que no caso Zaqueu é um chefe de publicano. Esses eram muito ricos, e os chefes dos publicanos escolhiam os publicanos que ficavam lá na ponta, né? Então, por exemplo, o Levi, Mateus, era um publicano que estava lá na ponta. Agora, imagina só esse cara sendo chamado para ser discípulo de Jesus. Porque Jesus acabou de chamar os 4 pescadores que estavam lá ralando, trabalhando, que tinha que pagar o imposto para ele, que detestavam o Mateus, e agora está chamando o Mateus junto. Então ele tem no mesmo grupo gente absolutamente diversa, do ponto de vista da atuação social, daquilo como que eram considerados naquele tempo. Então, além de serem considerados traidores, porque estavam prestando um serviço para Roma, que é um império que está oprimindo naquele momento, eles eram considerados impuros, porque eles estavam em contato com os pagãos. E eles ainda estavam explorando o povo, porque o ganho deles vinha exatamente daquilo que eles cobravam, além do que eles tinham que passar para frente até chegar lá no César, né? Então o publicano já fica com uma parte antes de passar para o chefe do publicano, fica com outra parte antes de passar para a família que está coordenando aquela região, que fica com uma parte até chegar no César. Então todo mundo tira um pedaço, e quem paga a conta? O povo que está sendo oprimido, né? Que está sendo explorado. Então, esses caras eram profundamente odiados e marginalizados naquela sociedade daquele tempo, né? Não era isso mesmo. E por isso que Zaqueu vai falar, vou restituir quem eu prejudiquei, que provavelmente ele cobrou essa muito mais parte do que que pegou a mais. Essa parte era muito maior. É interessante. E aí, isso aí ajuda a gente até a entender uma outra parábola, quando Jesus fala que o cara que tinha perdido o emprego começa a sentar e fala, vamos renegociar essa dívida. Ele está tirando a parte dele para fazer amizade. Que interessante isso, e ele vai. Esse aí tá Lucas 16, né? Aí tudo tá em Lucas, agora você está abrindo meus olhos. Isso aí tá tudo. Parábola do administrador astuto, né? Jesus elogia a atitude dele abrir mão daquele lucro indevido dele e pegar aquele dinheiro e fazer amigos nesse mundo, para quando a situação dele degringolar de vez, ele ter quem o receba, né? E a segunda parte dos conflitos começa exatamente no versículo 9,
que é a continuação desse texto aí, onde vai falar do mamon da injustiça e por aí vai, né? Não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!